Amém, irmãos? Eu hoje estou aqui como João Batista, abrindo os caminhos para aquilo que vai ser derramado sobre nossas vidas no domingo, através da vida do pastor Humberto, da vida do pastor Júnior, e seremos, irmãos, alargados, expandidos, iremos ser inspirados, que ainda tem mais para a nossa vida. Diga assim: ainda tem mais para a minha vida. Sabe, irmãos, nós não podemos nos conformar, nós não podemos achar que chegamos num limite máximo. Você pode até ter chegado no limite da sua capacidade, mas há uma graça sobre a sua vida. Há uma capacidade de Deus, um favor de Deus operando na sua vida, para você romper limites, para você avançar, para você chegar em lugares que ninguém nunca chegou, que ninguém da sua família provou, mas a unção está sobre a sua vida. A graça está sobre a sua vida. E eu quero dizer a você que chegou hoje sem esperança, você está no lugar certo. Se você chegou hoje sem motivação, sem alegria, eu vou trazer você para a rota da palavra. E eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, já nesse começo, para você se animar, amém? Lá em Jó capítulo 14, no versículo 7, diz: porque há esperança para a árvore. Jó capítulo 14, no versículo 6, no versículo 7, diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Irmão, não sei se você entende isso, mas se algo que não aconteceu, algo que não está frutificando, algo que foi até falido, foi dado como perdido, ao cheiro das águas, ele vai voltar a frutificar. Ele vai voltar a acontecer, porque a palavra de Deus, ela é vida. Diga: a palavra de Deus é vida. E quando a palavra de Deus chega debaixo da unção do Espírito, irmãos, coisas vão ficar em movimento, coisas vão acontecer, coisas vão sair de um lugar de paralisia. Eu creio que hoje, irmãos, hoje no domingo, coisas que estão paradas na tua vida vão começar a se movimentar. Eu vou dizer de novo: coisas vão se movimentar. Toda paralisia caindo por terra no nome de Jesus na sua vida, nos seus negócios. Você foi ungido para prosperar. Você foi ungido para crescer, para avançar, para alargar. Nós não nos conformamos, irmãos, com o lugar que nós estamos, com aquilo que nós estamos e temos. É maravilhoso. Se eu for perguntar a qualquer um aqui, muitos vão dizer milagres, coisas sobrenaturais que aconteceram, coisas de rompimento. Mas eu vou te dizer, um crente, ele nunca pode estar conformado. Um crente, quando ele se conforma, ele perde o sobrenatural. Vou dizer de novo: um crente, quando ele perde esse apetite por crescimento, aquilo que está na sua mão pode vir até a perder. Amém? Porque se você estiver num lugar que Deus já mandou você avançar, irmãos, nós estamos em desobediência. Quando estamos num lugar, quando não seguimos as instruções que Deus tem para nossas vidas, nós vamos estar em um lugar chamado desobediência. E onde há desobediência, irmãos, não há a bênção do Senhor, não há o favor de Deus operando, a palavra de Deus não frutifica. Você parece que está estagnado. Eu vou te dizer, você não está estagnado, você está avançando, você está crescendo, amém? E eu queria começar por esse texto base do Provérbios capítulo 4, versículo 18, na The Passion. Provérbios capítulo 4, versículo 18, na versão The Passion, diz: mas os que amam a Deus andam na estrada da luz, e seu caminho brilha cada vez mais até o dia perfeito. Mas os que amam a Deus andam na estrada da luz. Sabe, irmãos, nós não andamos numa estrada de trevas. Nós não andamos debaixo da escuridão, nós andamos debaixo da luz da palavra. Luz é a palavra de Deus que ilumina o nosso caminho, amém? Mas o que ama a Deus anda na estrada da luz, e seu caminho brilha cada vez mais até ser dias perfeito. Esse versículo é em Provérbios capítulo 4, versículo 18, na revista atualizada. É um versículo muito conhecido, um versículo muito citado, né? Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diga: mais e mais. Diga: mais e mais. E sabe, uma das coisas que você precisa entender é que Deus não mede crescimento como o mundo mede.
Os parâmetros de Deus para crescimento não são os mesmos parâmetros que o mundo tem. Sabe, hoje em dia você diz que alguém está crescendo se alguém tem muitos seguidores nas redes sociais. Se alguém tem muitos contatos, se alguém tem muitos seguidores nas suas redes sociais, quantidade de seguidores. Irmãos, o crescimento da parte de Deus está muito conectado com a maturidade. Quanto mais maduro você está, mais pronto para o crescimento você vai estar. Quanto mais maduro você está, mais portas vão se abrir. Quanto mais maduro você está, mais você vai administrar. Quanto mais maduro você está, mais coisas vão chegar na sua mão para você administrar, para você tocar, para você liberar. Então, crescimento aos olhos de Deus, irmãos, é maturidade. E não adianta nós querermos crescer se não abraçarmos os processos que nos levam para o crescimento. Os processos que nos levam para o crescimento é tão importante quanto você saber que Deus quer que você cresça. É muito bom você manter isso vivo no seu coração, você manter isso aceso no seu coração, de que Deus quer que você cresça, que Deus quer que você avance, que Deus quer que você prospere, que Deus quer que você, irmãos, desfrute do melhor dessa terra. Amém? Essa é a vontade de Deus. Deus não está pensando pouco a seu respeito. Deus está pensando coisas grandes ao seu respeito. Coisas maravilhosas têm para acontecer na nossa vida. Essa vida é chamada vida abundante, é a vida que Jesus conquistou para nós. Uma vida abundante, uma vida de eterno crescimento. Até Jesus voltar, nós temos a incumbência de crescer. Porque até na velhice, Deus disse através da sua palavra que daremos muito fruto. Então, mesmo na velhice, vamos dar muito fruto. Deus conta com a nossa frutificação, Deus conta com os frutos que vamos produzir. Amém, irmãos? Então, tão quão importante é sabermos que Deus quer que nós cresçamos, é importante nós sabermos os processos. E sabe, irmãos, querer crescimento sem abraçar os processos é infantilidade. Quando nós queremos o crescimento, desejamos o crescimento, mas queremos pegar atalhos para chegar naquele lugar que Deus prometeu, irmãos, nós estamos debaixo de uma infantilidade. É prematuro. E não vai durar muito na minha mão e na sua mão, quando nós pegamos atalhos. Amém? Deus tem caminhos, não atalhos. Deus tem caminhos e não atalhos para nossas vidas. E esse mesmo versículo na mensagem diz: os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Diga assim: quanto mais eu viver, mais eu vou brilhar. Quanto mais eu viver, mais eu vou frutificar. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando cada dia até ser dia perfeito. Amém? E isso aconteceu na própria vida de Jesus, irmãos. Jesus, lá em Lucas capítulo 2, versículo 52, quantos sabem que Jesus não nasceu pronto no sentido de maturidade? Jesus precisou crescer. Amém? Ele é pleno, ele é perfeito, ele não teve pecado, mas Jesus precisou amadurecer. Jesus precisou crescer. E está lá em Lucas capítulo 5, Lucas capítulo 2, versículo 52, diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmão, se Jesus precisou crescer, quanto mais eu e você. Se Jesus precisou alargar a visão, se Jesus precisou aprender sobre sabedoria, sobre estatura e sobre graça, eu e você vamos precisar também. Aprender mais da palavra, aprender a conviver em unidade, aprender, irmãos, a honrar os irmãos, aprender a renunciar à nossa vontade, aprender a colocar o nosso orgulho de lado e andar em humildade. Vamos ter que aprender para poder crescermos. Amém? Quem desiste de aprender, desiste de crescer. Quem não quer aprender, ele está assinando seu atestado de não querer mais crescer. Eu não quero mais crescer. Quando você decide não aprender mais. E nesse mesmo versículo, lá na Passion, diz: à medida que Jesus crescia, Lucas 2, 52. Eu estou acelerado, irmão, tem tanta coisa aqui dentro que eu estou tentando decidir, pegar aqui, mas eu creio que você vai ser abençoado hoje, amém? Se o meu pai, irmãos, está interessado que eu cresça, eu tenho que me animar.
Se a proposta do reino de Deus é crescer, eu não posso andar de cabisbaixo, eu não posso andar desconfiado. Sabe, irmão, a pior coisa do mundo é crente desconfiado com Deus. Indeciso, desconfiado se Deus quer ou não quer. Deixa eu te dizer, decida de uma vez por todas que Deus quer te aumentar bênçãos mais e mais. E nessa The Passion, em Lucas 2,52, da medida que Jesus crescia também a sua sabedoria e maturidade. A graça dos homens crescia sobre a sua vida, porque ele era muito amado por Deus. Sabe, a Bíblia diz que da mesma forma que Deus amou Jesus, Ele me ama e ama você. Amém, irmãos? Ao ponto dele não negar Jesus para mim e para você. E lá em Romanos capítulo 8 fala que Jesus, se Ele deu todas as coisas, se Ele não negou o seu próprio Filho, o melhor que Ele tinha, quanto mais Ele nos dará graciosamente, juntamente com Ele, todas as coisas. Então em Jesus nós temos acesso ao reino, em Jesus todas as coisas convergem. Amém, irmãos? As dos céus e as da terra, elas convergem em Jesus. E nós estamos num lugar chamado Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém, irmãos? No reino de Deus, irmãos, não existe desvantagem. Sabe por quê? Porque todos nós partimos do mesmo lugar chamado Jesus. Sabe, às vezes uma largada de uma competição, tem gente que sai na posição 1, tem um qualify, né? Você faz o qualify e vai ver as posições. Mas sabe, irmãos, no reino de Deus não existe qualify. Todos nós saímos do mesmo lugar, Jesus. Agora, aonde vamos chegar vai depender da nossa maturidade. Vai depender da nossa intensidade. Vai depender, irmão, da nossa diligência. Sabe, crescimento não é um fruto maduro que cai da árvore. Agora que eu decidi crescer, pronto, agora eu vou crescer, eu vou sentar na cadeira da sala e vou esperar o crescimento acontecer na minha vida. Não funciona assim, irmãos. O crescimento é algo que deve ser buscado, conquistado. É um direito que deve ser conquistado. Diga assim, crescimento é um direito que deve ser conquistado. Deve ser conquistado. É um direito que deve ser conquistado. Então nós precisamos, irmãos, estar atento a isso, que é algo que eu preciso conquistar, é algo que eu preciso ser intencional no meu crescimento. Sabe, a Bíblia diz que o preguiçoso tudo deseja e nada tem. Então no reino não podemos ser preguiçosos. Nós temos que ser intensos, temos que ser, irmãos, irmão, Jeremias 29:11 diz o quê? Que Ele é que tem os pensamentos a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que nós desejamos. Mas sabe, no versículo seguinte ele diz, e aí você vai me buscar e vai me achar quando me buscar de todo o coração. Sabe, tem crente que sabe que Deus tem os planos ao seu respeito, mas não busca os planos que Deus tem. Quer viver uma vida independente. E o crescimento não vai acontecer. Aos olhos de Deus, nós estamos andando em círculos, quando decidimos viver fora dos planos que Deus. E sucesso, irmãos, é viver os planos de Deus. Muita gente busca o sucesso, muita gente busca isso, aquilo, mas sucesso, biblicamente, é você estar na vontade, fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, nós vamos crescer, nós vamos avançar, porque Deus nunca vai eliminar da minha vida e da sua vida ferramentas que vão nos amadurecer, que vão tratar o nosso caráter, que vão tratar coisas, irmãos, que só Deus sabe que tem no meu coração e no teu coração. Eu não sei você, mas teve situações que aconteceram na minha vida que eu não sabia que estava orgulhoso, que eu não sabia que estava avarento, que eu não sabia que estava amando o dinheiro, que eu não sabia que estava amando a posição, mas situações que aconteceram, Deus transformou aquilo que aconteceu para me ensinar, para me mostrar que eu precisava amadurecer, precisava crescer, amém? O homem foi criado por Deus, irmãos, para crescimento, para frutificar, para avançar, está na essência, no DNA, na natureza de todo homem. Gênesis capítulo 1, 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem foi incumbido
de crescimento, de fecundar, de multiplicar, de encher a terra. Foi incumbida ao homem uma gestão, uma administração. E ele precisava fazer com que aquilo frutificasse. Era a expectativa que Deus tinha quando Deus criou o homem, foi a expectativa dele. Ele abençoou, ele disse: sujeitai, multiplicai, amém? Enchei a terra e sujeitai, dominai sobre tudo, sobre os peixes do mar, para que o crescimento pudesse ser estabelecido. A autoridade que Deus deu ao homem foi para fazer as coisas acontecerem. E todo crescimento ou multiplicação no reino parte da mesma condição. João capítulo 15, versículo 5. Você pode abrir lá, João capítulo 15, versículo 5. Diga assim: eu estou crescendo. João capítulo 15, versículo 5, diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito, porque sem mim nada podeis fazer. E sabe, ele é a videira, não somos nós que somos a videira. Jesus é a videira e nós somos os ramos. E aonde dá o fruto é o ramo. Você que nasceu de novo, você foi enxertado, foi batizado no corpo de Cristo. Você nasceu de novo, você foi imerso no corpo de Cristo, enxertado na videira verdadeira. E porque você foi enxertado nessa videira que é Jesus, você agora, por ser um ramo, você tem a capacidade de frutificar. Você tem a capacidade de dar fruto. Ninguém no reino de Deus é taxado como incapaz. Ninguém no reino de Deus é taxado de improdutivo, só se ele ficar por ignorância. Mas no dia que a revelação chega e no dia que o conhecimento chega, irmãos, é impossível nós ficarmos parados. Sempre vamos querer estar fazendo algo para Deus, algo com Ele, algo para Ele, para abençoar o seu reino, fazer o seu reino funcionar. Então eu e você, nós fomos ungidos para dar esse fruto, em tempo e em fora de tempo. Tem crente esperando o mundo se ajeitar para ele poder falar de Jesus. Não, quando o mundo ficar legal, for me aceitar, eu vou falar de Jesus. Não, nós fomos ungidos para, no meio dessa geração perversa, pervertida, a gente falar de Jesus. A gente ser um farol, aonde só está escuro, nós sermos aquele farol, sermos uma esperança para as pessoas, dar fruto. Amém, irmãos? Em João 15, versículo 8, mais na frente um pouquinho, João 15, nisto é glorificado o meu Pai. Quantos querem glorificar aqui o Senhor? Quantos querem dar glória para o Senhor? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito, diga assim, muito fruto. E assim vos torneis meus discípulos. Então, irmãos, crescimento vai trazer glória para o Pai. Nem se preocupe com isso, nem busque entender, caramba, se eu crescer muito, se eu for muito longe, se eu aparecer demais, Jesus vai desaparecer. Não, pelo contrário, Ele quer que você apareça, porque você aparecendo, Ele também vai aparecer. Vai trazer glória para Deus. Você sabe o que é trazer glória para Deus? É trazer trazer glória para Deus é você trazer o foco para Ele, não para você. É nós crescermos, mas darmos glória a Deus, porque tudo vem dele, tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Amém, irmãos? Então nós vamos crescer muito, por quê? Porque nisto traz glória ao Pai. Sabe, Deus não é glorificado na falta, Deus não é glorificado, irmãos, na miséria, Deus não é glorificado na pobreza, Deus não é glorificado no pouquinho, Deus é glorificado no muito, diga no muito. E sabe, muito depende. Por que eu vou te dizer que muito depende? Porque a viúva, quando estava na frente do gasofilaço, ela deu o resto. E Jesus disse que ela deu muito mais do que os outros que deram o resto, a sobra, do muito que ele tinha, mas ela deu tudo. Ela deu tudo, amém? Ela deu tudo que ela tinha. Quem deu o resto foi os ricãos. Os que tinham muita grana, eles deram a sobra, mas a mulher, a viúva, ela deu muito. E Jesus disse que ela deu muito mais do que todos. Então não estou falando de muito, não fique pensando na sua cabeça que é muito valor, é muito. Não, eu estou dizendo o seguinte, que aquilo que você tem que trazer glória para Deus. Aquilo que você produz tem que trazer glória para Deus. E nós crescermos, irmãos, frutificarmos, é darmos glória a Deus. Deus quer fazer propaganda dele através de você. Deus quer fazer um outdoor através da tua vida, do teu crescimento. Amém?
O nosso crescimento que vem de Deus não poderá ser atribuído a nós mesmos. Nem se preocupe, aquilo que você conquista, que as pessoas dizem que foi na sua força, nem se aperreie que foi na sua força mesmo. Mas aquilo que você conquista, que transcende a sua força, que nem todo mundo vai dizer, rapaz, só podia ter sido Deus que fez isso na vida dele, isso é que vai trazer glória para Deus. Porque você é capaz, eu também sou, você é desenrolado, eu também sou, a gente sabe fazer algumas coisas, mas aquilo que vai trazer glória para Deus, irmãos, é aquilo que está sendo feito para glorificar o seu nome com um propósito. Amém? Tudo que é feito com propósito traz glória para Deus. Tudo que é feito com propósito traz glória para Deus. Amém? Vamos prosperar, vamos avançar, porque isso traz glória para Deus. Em 1 Coríntios 13:11, eu queria que você abrisse lá, 1 Coríntios 13:11. O que eu acho interessante, irmãos, que a Bíblia, ela fala sobre várias estações do homem, vários momentos do homem. Ele fala sobre infância, ele fala sobre criança, ele fala sobre menino e ele fala sobre homem. Ele remete a um crescimento, ele remete a uma necessidade de nós crescermos, de nós amadurecermos. Em 1 Coríntios 13:11 diz: Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Eu quero te dizer que você precisa desistir das coisas de menino. Você precisa decidir sair da chupeta e da mamadeira. Você precisa decidir parar de depender das orações dos outros. Se você precisa de alguma oração, não tem problema, depender, somos o corpo, amém, irmãos? Mas você viver dependendo da oração do pastor, da oração dos outros, quando você mesmo não faz uma oração por você. Não, mas se o pastor Carlos Júnior fizer essa oração, ele é ungido, vai acontecer. Irmãos, isso de uma certa maneira é uma honra, mas sabe, melhor é você ter as suas experiências com o Senhor. Amém? Provar de ver de que o Senhor é bom. Em algum momento vamos sim precisar de ajuda, do suporte. A Bíblia fala sobre sermos suporte uns aos outros, honrarmos uns aos outros. Amém? Mas você precisa ter sua experiência. Você precisa amadurecer, entender que você é ungido, que você é próspero, que você é abençoado. Amém? Que você tem acesso a todas as coisas do reino. Amém? Em 1 Coríntios 13:11, na NVT, na versão NVT diz: quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. É uma decisão, irmãos. É uma decisão deixar as coisas de criança. É uma decisão nós abandonarmos a primeira infância. É uma decisão nós abandonarmos chupetas espirituais. É uma decisão nós abandonarmos as limitações que você mesmo colocou na sua vida. Tudo é possível ao que crê. Diga assim: tudo é possível ao que crê. Em Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. E há uma insatisfação nesse texto, irmão, uma lamentação. Que lamentação é essa? Quando devíeis ser mestres. Há um desejo da parte de Deus que você amadureça. Há um desejo da parte de Deus que nós cresçamos, que nós desenvolvêssemos a nossa fé. A fé ela não é algo estagnado. Aquela medida de fé que nós recebemos quando nascemos de novo, não é para ficar daquele tamanho. Ela precisa ser aumentada. Ela precisa ser exercitada. É pela prática, irmãos, da palavra de Deus que nós vamos amadurecer. Você não pode só vir e ser crente que ouve a palavra. Você pode vir para o culto da quinta, culto de manhã, domingo de tarde, domingo de noite.
Assistir de novo, isso é bênção e devemos fazer, mas devemos praticar a palavra. O amadurecimento vem com o ouvir e o praticar. O ouvir e o praticar. E sabe, a prática da palavra não vai acontecer somente nos ambientes favoráveis. E as melhores experiências eram exatamente quando o ambiente não era favorável. Por quê? Porque a fé chama à existência as coisas que não existem como se já fosse. Então a nossa fé, irmãos, é exatamente para romper limites. E eu gosto quando o pastor Humberto fala que a nossa fé é para romper limites, mas também para preservar aquilo que já recebemos. De perseverar, de manter. E sabe, quando nós não crescemos, é aquilo que eu já disse, quando nós não avançamos, quando nós não atingimos o crescimento necessário para aquela estação, até aquilo que nós temos, vamos colocar em risco. Até aquilo que nós conquistamos, vamos colocar em risco. E vamos ter que retroceder. Mas a Bíblia diz que nós não devemos ser daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam no Senhor. Amém? Mas muitas vezes, por não pagarmos os preços necessários para as instruções, para as ferramentas, nós vamos ser convidados pelo Espírito Santo a irmos para um lugar, irmãos, de aprendizado. Um lugar onde vamos amadurecer. Um lugar onde vamos, irmãos, entender que sem maturidade nós não vamos chegar muito longe. Amém? Em 1 Coríntios 3, 1, na NVT também, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, diz: irmãos, quando estive com vocês na versão NVT, pode colocar aí. Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencesse a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Tive de alimentá-los com leite, e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo, e ainda não estão. Então, ele diz: não pude falar como a pessoas espirituais. Então, carnalidade está ligada à imaturidade. Amém? Andar no Espírito está intimamente ligado com maturidade. Amém? Quando nós não estamos maduros, ou não estamos amadurecendo, amém? Quando nós não estamos amadurecendo, tem coisas espirituais que não vão, irmão, ser compartilhadas conosco. Você vai ser tolhido de ouvir coisas espirituais. O pirão mais grosso, a coisa mais densa do reino de Deus, você vai ficar comendo as beiradas. Você nunca vai conseguir chegar no ápice, na plenitude. Mas o bom, irmãos, que essa plenitude nós só vamos alcançar realmente quando Jesus voltar no céu. Plenitude de todas as coisas. Mas sabe, existem estações que nós vamos ter que romper. Tem estações que vai ser necessário acontecer rompimentos na minha vida e na sua vida. Não existem limites para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos entender que essas barreiras de contenções, irmãos, precisam ser rompidas. E uma das formas de romper essas barreiras chama-se amadurecimento, crescimento no Senhor. Crescer no Senhor, amadurecer no Senhor. Sabe, o crescimento gera em você confiabilidade. Por que isso? Porque quando você é uma pessoa confiável para Deus, Deus não vai, irmãos, limitar aquilo que Ele tem para a tua vida. Com as minhas filhas eu preciso entender o que está de acordo com a maturidade dela, que eu preciso passar para ela, que eu preciso dar a ela. Eu não posso dar tudo aquilo que eu quero. E sabe, Deus também não pode dar tudo aquilo que a gente quer. Embora seja lícito o nosso desejo, mas não é legal. Por que não é legal? Porque vai nos fazer perecer, irmão. E Deus não é um Deus que quer que nós pereçamos. Deus quer que a gente cresça, que a gente desfrute, que a gente avance. Então precisamos ser homens e mulheres espirituais, homens e mulheres confiáveis para Deus. Não confiáveis aos homens, mas confiáveis a Deus. Irmãos, porque se você for confiável a Deus, aos homens que você precisa gerar confiança, você vai gerar. Você vai gerar credibilidade, você vai gerar oportunidade. Por causa da sua fidelidade a Deus, de crescer, de avançar, de amadurecer, pessoas vão ver em você o que você acha que nem tem,
mas vai pelo favor de Deus, pela graça de Deus, pessoas vão enxergar em você uma porta de oportunidade. Vão enxergar em você, irmãos, uma porta de avanço, de crescimento. Você sabia que você pode ser uma resposta de muita gente? Nos negócios, em igrejas, nos seus relacionamentos com os seus irmãos, na sua família, você pode ser uma resposta. Mas sabe, irmãos, como nós vamos ser uma resposta se nós andamos com imaturidade? Amém? Eu sei que muitas vezes vamos ser infantis, e infantilidade faz parte de um crescimento. Ninguém nasceu de novo e, opa, agora eu sou maduro. Não, todo mundo que nasceu de novo vai precisar ter esse amadurecimento. E esse amadurecimento, irmão, vai doer muitas vezes. O amadurecimento vai doer muitas vezes. Porque uma das ferramentas do amadurecimento é o confronto. É você ser confrontado, porque só vão lhe confrontar aquelas pessoas que lhe amam. Eu vou declarar sobre a tua vida, pessoas que te amam nesses dias vão dizer umas boas verdades para você. Porque Deus disciplina porque Ele nos ama, irmãos. E Deus nos disciplina não é para a nossa morte, mas é para que a gente possa frutificar mais. Lembra da poda? A poda que Jesus fala é uma poda de crescimento e não de morte. A poda de morte é se você não estiver dando fruto, Ele arranca. Mas se você estiver frutificando para Deus, irmãos, Ele vai trazer umas podinhas para você crescer mais, para você avançar mais. Amém? Para você frutificar mais. Vimos aqui o quê? Que quando damos fruto, irmãos, muito fruto, nós damos glória, glorificamos a Deus através da nossa vida. Amém? Nosso crescimento será proporcional ao nosso desenvolvimento de gestão. O que é isso? Provérbios 20 e 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Quantos lembram aqui do filho pródigo? Ele pediu a herança, aquilo que era legítimo, ele pediu para ele, mas ele não estava preparado para administrar aquilo que ia chegar na mão dele. E aquilo que chegou na mão dele, ele perdeu. Amém? Na parábola dos talentos, em Mateus 25, 14, fala sobre uma capacidade. Os talentos foram entregues conforme a capacidade de cada um. Eu queria que você abrisse lá em Mateus 25. Oh, glória a Deus. Diga assim: eu estou crescendo. Sabe, irmãos, você pode não estar vendo nenhum aspecto externo de crescimento, mas os maiores crescimentos da nossa vida, eles começam e devem começar de dentro para fora. Amém? O amadurecimento vai gerar em você crescimento de dentro para fora, e aquilo que é gerado de dentro para fora não perece. Amém? Aquilo que é gerado de dentro para fora não perece, mas o que é gerado só externamente, irmãos, e não tem a estrutura por dentro, vamos perecer. Amém? E a palavra do talentos aqui, você pode ler, estudar em casa com mais riqueza, a partir do versículo 14, essa parábola é maravilhosa, irmãos. E no versículo 21, no versículo 20, ele diz: então, aproximando-os, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E lá no versículo 29 diz: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, irmãos, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, ele precisa ter gestão, administração. Você precisa gerir aquilo que chega na sua mão, os recursos, as oportunidades, o seu tempo. Amém? Você precisa ter administração daquilo que chega na sua mão, porque essa administração vai determinar o nível de crescimento que vamos ter. Amém? Ninguém dá uma empresa, vou dar um exemplo, uma empresa que fatura milhões, para alguém, irmãos, que nunca administrou nenhuma empresa. Vou selecionar agora
o gestor empresarial de uma empresa multinacional. A empresa fatura, tem mercado externo, faz várias coisas. Vou trazer aquele rapaz que está como estagiário na faculdade online, no EAD, que nem da cadeira sai, e nem estagiou, eu vou colocar ele nessa posição. Não vai acontecer, irmãos, ele vai levar à ruína aquilo que foi construído. Amém? Então precisamos ter gestão daquilo que chega na nossa mão da parte de Deus. Outro aspecto, você não pode ter medo de desafios. Se você quer crescer, você não pode ter medo de desafios. Diga assim, eu não posso ter medo de desafios. Sabe, Davi não se intimidou com os desafios, irmãos, que ele teve. Davi não se intimidou. E eu quero te dizer que desafios no secreto, desafios no secreto nos qualificam. Vou dizer de novo, desafios no secreto nos qualificam. Desafios em público nos promovem. Eu vou dizer de novo, desafios no secreto nos qualificam, mas desafios em público nos promovem. Isso está lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo 37. 1 Samuel 17, 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e da dos ursos. Quantos sabem que não tinha plateia aqui? Não tinha plateia nenhuma aqui não. Mas mesmo assim, o Senhor me livrou. Ele diz, o Senhor me livrou das garras do leão e dos ursos, e da dos ursos. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Irmãos, eu vou te dizer, não seja covarde no secreto. Os desafios no secreto, irmãos, vão te qualificar, vão dar ferramentas a você, vão lhe fortalecer, vão fazer você maduros no Senhor. Amém? Vão te qualificar, irmãos, vão criar estruturas dentro de você. Vão criar estruturas dentro de você. Aleluia! Mas quando a oportunidade for em público, você vai, se você for um sucesso, se você fizer aquilo que o Senhor te confiou para fazer em público, as oportunidades não vão faltar para você. E sabe o que é oportunidade, irmão? Chama-se promoção. Chama-se promoção. Se você é fiel nos bastidores, na promoção e no público, quando as oportunidades vierem, irmão, você vai encontrar promoção. Amém? Você vai encontrar promoção, portas abertas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Oh, aleluia. Precisamos cuidar do nosso caráter. Precisamos cuidar do nosso caráter. Nos bastidores, quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo. Sabe, o reino de Deus, irmãos, não é feito de artistas, mas de filhos. Graças a Deus que existe arrependimento. Porque aquele que confessa e deixa, irmãos, alcançará o quê? Misericórdia. Que é a oportunidade de fazer de novo. Eu vou te dizer, você não nasceu para viver condenado. Se você errou de alguma forma, Deus tem uma porta para você. Se você se arrepender e confessar, Ele quer reconstruir os teus muros. Ele quer fazer de novo. E sabe, irmãos, quando Deus dá uma oportunidade de fazer de novo o que nós perdemos, sabe, irmãos, Ele chega com dupla honra na nossa vida. Ele chega com dupla honra na nossa vida. Nós não podemos também, irmãos, se quisermos crescer, viver no passado. Diga assim, o meu passado não me pertence mais. Quando ficamos presos ao passado, ao fracasso do passado, ou ao insucesso, ou até ao sucesso do passado, vamos perder o que Deus tem de novo para a nossa vida. Sabe que ferramentas que deram certo no passado, elas precisam de ajuste para o novo que Deus tem para a nossa vida. Umas ferramentas novas. E sabe onde vamos encontrar, irmãos, ferramentas novas na comunhão com Ele. Não tem nada a gente fazer cursos, procurarmos ferramentas naturais, mas as ferramentas que vão romper na tua vida são ferramentas espirituais. São oração em outras línguas,
É você se render ao Espírito, você se render ao conselho de pessoas. Isso vai te ajudar. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Você crê que tem coisas grandes diante de você? Eu vou perguntar de novo: você crê que tem coisas grandes diante de você? Então você precisa esquecer o passado. Amém, irmãos? Não fique preso ao seu passado. Avance no Senhor. Isaías 43, versículo 19. Eu amo esse texto. O profeta Isaías diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Não vamos desfrutar do novo se a gente não perceber. Não vamos desfrutar do novo se nós não percebermos. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, aquilo que vai precisar para o destravamento, o crescimento da nossa vida, Deus vai providenciar, irmãos. Aquilo que nós não temos, você não tem que ficar agoniado, e eu, nem ansioso por coisa alguma. Mas não precisamos ficar inquietos, irmãos, por aquilo que nós não temos. Porque aquilo que nós não temos, a graça vai providenciar. Você precisa cuidar do que você tem, porque o que você tem é suficiente para um milagre. O que você tem na mão é suficiente para o milagre. Mas o que você não tem, irmãos, Deus providenciará. A graça de Deus, o favor de Deus sobre nossa vida. Vimos aí, se você acompanhou nas redes sociais da nossa igreja, você viu pessoas recebendo aquilo que não tinha dinheiro para comprar. Diga assim: isso é igreja, isso é o reino de Deus. Pessoas comprando o que o dinheiro não tinha. O que é isso? Deus providenciou. A graça de Deus trouxe aquilo que ele estava crendo, mesmo não tendo dinheiro. Isso é crescimento para a minha vida e para tu. Andar pela fé. Andar pela fé. Você também precisa, irmãos, numa jornada de crescimento, ver cada crise como uma nova oportunidade. Sabe, pessoas ficam lamentando crise, dificuldade, situações, o governo, a inflação, os juros. Eu até estava crendo para comprar minha casa, mas o juros está muito alto. Eu até estava crendo para fazer essa viagem, mas o dólar está muito alto. Eu estava crendo para isso. Nós não estamos negando, irmão, planejamento, mas você serve a um Deus que é muito maior do que o sistema. E sabe, Deus tem recursos sobrenaturais sobre nossa vida. Cada crise que se estabelece, irmãos, é uma oportunidade de você arrebentar com o inferno. Cada crise que bate a tua porta é uma oportunidade de você desfrutar do sobrenatural. Quando você enfrentar situações difíceis, irmão, é tempo de você dançar, é tempo de você pular, é tempo de você louvar ao Senhor, porque o milagre vai acontecer na tua vida. Mas sabe o que é que o menino faz? Vai chorar. Vai chorar pelas circunstâncias, vai chorar pelas situações, vai chorar porque o que não está acontecendo, irmãos. Foca em Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que vai te fortalecer, é Ele que pode nos tirar do buraco. Eu não sei você, mas teve situações da minha vida que eu nem sei como é que Ele me tirou. Eu sei que eu estou aqui, vivo, saudável, feliz, animado com o Senhor, porque Ele me livrou do laço do passarinheiro. Eu não sei como é que Ele fez, irmão, eu sei que Ele fez. Quem é maduro no Senhor, irmãos, não quer saber como. Quem é maduro em Deus só se diverte na jornada. Efésios 5 diz, no versículo 15, Efésios 5 no versículo 15, diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, os dias vão piorar, as situações vão piorar, coisas vão acontecer, mas sabe, essa palavra remir é aproveitar a oportunidade, ou tirar proveito e beneficiar-se do tempo. Tirar proveito
daquilo que está operando na nossa vida. Existe uma graça, existe unção, existe palavra, existe o poder do Espírito Santo disponível para mim e para você. É nesse tempo de situações impossíveis que nós devemos ativar esse poder sobrenatural, ativar a palavra na nossa vida, irmãos. Pode colocar o slide aí que nós já estamos terminando. Oh, aleluia. Rick Renner diz: sua habilidade de ser frutífero e de efetivamente cumprir seu chamado divino está no fato de ver sua vida do jeito que Deus a vê. Sabe o que é isso? Visão. É você ver, se ver como Deus vê você. Deus lhe vê você saudável. Deus vê você próspero. Deus vê você crescendo, multiplicando, avançando. É essa forma como Deus te vê. Não são os relatórios, não são as dificuldades, não são os quadros que estão pintados pelo diabo. E sabe, irmãos, o diabo, ele vai usar as suas melhores armas quando você está bem próximo de romper na sua vida. De você romper estações, o diabo vai jogar todos os cartuchos. Você já viu aquele time de futebol que está perdendo 45 do segundo tempo? Ele manda o zagueiro, bota 3, 4 atacantes, até o goleiro vai para a área, desesperado, para parar e acabar o jogo e ver se faz um gol. E sabe, irmãos, eu vou te dizer, o diabo, ele perdeu sobre a tua vida. Nenhuma arma forjada vai prosperar sobre você. Aleluia! Aleluia! Muitas vezes, irmãos, nos sobra capacidade, mas nos falta maturidade. Muitas vezes nos sobra talento, mas nos falta integridade ou excelência moral. Muitas vezes nos sobra recurso, mas nos falta visão. Muitas vezes nos sobra visão, mas nos falta conexão. Eu vou dizer de novo. Muitas vezes nos sobra capacidade, mas nos falta maturidade. Muitas vezes nos sobra talento, mas nos falta integridade ou excelência moral. Muitas vezes nos sobra recurso, mas nos falta visão. Muitas vezes nos sobra visão, mas nos falta conexão. Aleluia! Maturidade, irmão. Maturidade para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. E tem esses pontos aqui que eu queria que passasse aí. Impedimentos, tem muitas coisas, irmãos, que nós poderíamos enumerar aqui. Tem uma lista imensa, mas isso foi o que veio ao meu coração para compartilhar com você essa noite. Impedimentos ao crescimento e multiplicação. A comparação. Quando nós nos comparamos, nós paramos o fluir de Deus na nossa vida. Você não tem que se comparar com ninguém, você é único. O que Deus tem para você é específico. Inveja, distrações, o conforto. Sabe qual é um dos maiores inimigos, irmãos, da promoção, do rompimento? É o conforto. Quando estamos numa zona de conforto, irmãos, estamos acostumados. Sabe quando o povo saiu de Israel e foram para o deserto, eles ficaram acostumados com o maná todo dia. Mas sabe quando eles entraram na terra prometida, o que foi que Deus falou? Vocês agora vão ter que plantar e colher. E não podemos nos acostumar na zona de conforto, irmãos. Murmuração, falta de inspiração, desonra, procrastinação, o medo, a pressa, é uma das formas, é um dos impedimentos, e a avareza. Amém? E a qualidade para o crescimento e multiplicação. Qualidade para o crescimento e multiplicação, dependência de Deus. Diga assim: eu dependo 100% exclusivamente de Deus. O louvor pode vir já. O serviço vai te qualificar, irmãos, para o crescimento, para o amadurecimento. Ninguém vai só para canto nenhum. Se você for só, você está indo contra a verdadeira sabedoria, porque isso é que acontece com o solitário, vai de encontro à verdadeira sabedoria. O serviço nos qualifica, fidelidade ao Senhor, lealdade, maturidade, ousadia no Senhor. Você precisa ser ousado. Deixa eu te dizer, irmão, o Senhor não nos deu o espírito de medo, mas Ele nos fez cheios de ousadia. Para as coisas de Deus você tem que ser ousado mesmo, para romper. Nós temos que ser diligentes, temos diligências, temos que ser constantes, temos que ter amor ao próximo e temos que ser generosos. Amém?
Temos que ser generosos. Diga assim: generosidade é a chave para a multiplicação. Então você pode ficar de pé. Aleluia. E eu quero te dizer, irmãos, essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não perde teu tempo nas coisas que não estão acontecendo. Foca no Senhor. Foca no Senhor, porque Ele é que tem mais para a nossa vida. Amém?